Bom, então, dando continuidade aos estudos de Brunelleschi e o Renascimento, veremos agora aquilo que é certamente a sua obra mais famosa, mais conhecida, que se apresenta em praticamente todos os livros de história da arte, de história da arquitetura, que é a construção da cúpula da Basílica de Santa Maria del Fiore, em Florença, como vemos aqui na fotografia, e ao lado a própria escultura de Brunelleschi com o compasso na mão, que olha para a sua própria cúpula, para a sua própria obra. Não é? Essa escultura fica em frente à basílica e pode ser admirada ali pelos turistas. Não é? Então vamos fazer aqui um panorama, né, uma breve introdução, mas que está repleta de informações importantes para compreender esse grande divisor de águas, que foi justamente a construção e a conclusão da cúpula da Basílica. Bom, vemos aqui uma foto panorâmica de Florença, que eu já havia apresentado, né, em outros momentos, onde podemos perceber, né, a grandiosidade dessa cúpula em relação a toda a cidade, a toda a paisagem. Podemos ver o campanário, né, de Giotto. Aqui ao fundo, como vimos também na aula sobre a Capella Medici e a Basílica de São Lourenço, né, vemos a cúpula da Capella Medici. E aqui na esquerda nós temos o Palazzo Vecchio, né? Ou seja, uma construção do período gótico, né? um gótico civil. E a cúpula de Brunelleschi, que foi construída em meados do século XV, e essas datas serão apresentadas aqui daqui a pouco, ela nos mostra toda uma relação de importância da cidade de Florença em relação à paisagem. O próprio autor Giulio Carlo Argan, na História da Arte como História da Cidade, ele faz esses comentários quando da construção da cúpula de Florença, ela acaba se tornando um próprio símbolo do domínio de Florença sobre as demais cidades da região da Toscana, né? Lembrando que essas cidades eram rivais e independentes, como, por exemplo, a antiga rivalidade das cidades de Siena e Florença. Então, a partir aí do Alto Renascimento, a cidade de Florença conquista politicamente, né, economicamente, toda essa região ali da Toscana, ali do norte da Itália, ali mais para o norte da Itália. Então a cúpula ela não representa apenas um avanço, uma conquista tecnológica, mas ela também tem um papel importantíssimo na, na construção da paisagem. Não é? A cúpula ela tem um sentido simbólico importantíssimo, porque ela coroa propriamente a cidade de Florença, estendendo seu domínio sobre as demais. Né? E como veremos na sua construção, na sua tecnologia de construção, e sobre a construção da cúpula de Florença, né, do domo de Florença, ela foi construída com inovações tecnológicas e com soluções criativas que deixaram até artistas e pesquisadores como Leonardo da Vinci encantados, porque ela foi construída sem arcobotantes, ela não teve andaimes do piso até as partes superiores, não é? Quer dizer, à medida em que o domo foi sendo construído, ele se autossustentava através de alguns cimbramentos que foram sendo colocados, né? Outras estruturas que foram apoiando a cúpula à medida que ela foi atingindo maior altura. O que vemos aqui é uma foto tirada do alto da cúpula. Então é possível conhecer a cúpula, visitá-la, né, mediante o pagamento de um ingresso,
separado, é possível subir nessa cúpula e apreciar a vista de Florença, né? Então vemos aqui a própria sombra se projetando sobre a cidade e aqui na esquerda uma ideia do tamanho, né? Do tamanho das proporções dessa cúpula em relação às pessoas, né? Que estão ali andando, né? Bom, então Santa Maria del Fiore é a catedral e símbolo de Florença. Ela foi iniciada em 1296 por Arnolfo de Cambio e as obras foram interrompidas por 50 anos. Arnolfo de Cambio é um importantíssimo arquiteto do período gótico, do Duecento e do Trecento, né? Porque ele irá conceber várias obras desses períodos, né? Dali do gótico italiano, e, claro, uma aula especial sobre ele teremos, né, num momento oportuno aqui. E sendo assim, a Basílica de Santa Maria del Fiore, né, a catedral, basílica também pela planta basilical, ela é gótica na sua construção, mas a cúpula, que é o tema aqui da nossa aula, já é uma cúpula feita no período renascentista, e principalmente pelo seu coroamento ali, pela lanterna, que já não corresponde mais ao estilo gótico, como veremos mais adiante através de algumas fotos. Em 1330, o campanário foi adicionado por Giotto, né? Então temos aqui o campanário de Giotto e toda a extensão da nave central e da basílica em si, né? Em 1334 e 66, né? Já em 1334 a 1366, os primeiros planos para a cúpula são feitos, mas sem êxito, ou seja, aquele espaço ali do domo, aquele octógono que vemos aqui nesse tambor, né? Esse tambor ele vai ficar descoberto durante quase 100 anos, né? Esperando um arquiteto, um projeto que resolva não só o problema estético, mas também o problema estrutural, como construir ou como fechar esse domo de uma forma que tenha sucesso. E da base até a lanterna no topo, temos cerca de 80 metros de altura. Essa base octogonal tinha cerca de 42 metros de diâmetro, maior que a cúpula do Panteão e a maior cúpula da Europa. Então vamos lembrar que o Panteão pode ser chamado, né, eu gosto de usar esse termo, a mãe de todas as cúpulas, e depois nós temos a famosa cúpula de Hagia Sophia, em Constantinopla, né? Então quando vem a cúpula de Brunelleschi, é uma cúpula que vem trazer as maiores conquistas em altura e beleza, né? Quer dizer, foram alcançados após toda a Idade Média uma altura espetacular. Claro que haviam outros dombos, né? Mas nenhum deles chegava a essa magnitude de Santa Maria del Fiore, né? E a partir desse sucesso da cúpula de Santa Maria del Fiore, ela se torna um modelo de construção para tantas outras que virão pela frente, né? Então acaba que essa cúpula, junto com o Panteão, elas vão se transformar em modelos para tantas outras. Da mesma forma que a Hagia Sophia, dentro da arquitetura bizantina, se torna um modelo para a arquitetura islâmica, né, por exemplo. Então acaba que a partir dessa teremos novas cúpulas sendo realizadas, como por exemplo a cúpula da Basílica de São Pedro no Vaticano, a cúpula do Capitólio em Washington, enfim, entre outras aí. Mas lembrando que também existem outras influências, por exemplo, para as cúpulas com uma mistura de elementos ou então um refinamento desses elementos renascentistas, o próprio Tempietto de Bramante, né? O Tempietto de Bramante, uma aula especial também sobre ele será feita, né? Existe essa aula, e o Tempietto de Bramante será um dos principais modelos para cúpulas futuras, né? Que inclui a própria
cúpula da Basílica do Vaticano, né, da Basílica de São Pedro, a Basílica, perdão, a Catedral de São Paulo, em Londres, né, e o próprio Capitólio, em Washington, nos Estados Unidos. E o que aconteceu? Como foi, em linhas gerais, a construção dessa cúpula? Em 1418, ocorreu a competição para selecionar o construtor, entre outros Guibert e Brunelleschi, os dois que já haviam sido rivais, né, lá nas portas do batistério de São João. Né? Então vamos lembrar que o Brunelleschi perde aquele concurso para Guibert. O Guibert é um escultor, um ourives que já vinha daquela tradição goticista, enquanto que o Brunelleschi era um sangue novo. Né? Ele estava ali sintonizado com a reativação da linguagem clássica, que é propriamente a ideia do Renascimento. Né? Mas quando Guibert ganha esse concurso, segundo, né, a história, os autores, o Brunelleschi se retira de Florença, ele vai a Roma, estuda as ruínas antigas, as tecnologias de construção. Né? Ele tem um possível encontro com Donatello também em Roma. Então, quer dizer, o contato com as artes clássicas se efetivam principalmente nesse período de ausência. Porém, Guibert foi nomeado para acompanhar Brunelleschi, causando desconforto a Brunelleschi diante do retorno de seu grande rival. E o Brunelleschi vence com a ajuda de Donatello com uma maquete em tijolo da cúpula. A construção de vigas para andaimes era impossível, então isso torna a construção muito difícil de ser realizada. Como que seria possível erguer toda uma cúpula nesses 80 metros, né, sem andaimes, ligando desde o chão, né, desde o piso até o alto? Né? Isso era praticamente uma missão impossível naquele período. E outro fato que era muito preocupante era que a cúpula também poderia desmoronar sob seu próprio peso. Os materiais da época também não curavam rápido, podendo deformar a cúpula, ou seja, o tempo de secagem até o tempo dessa argamassa se estabilizar, ela não aguentaria o peso da própria cúpula, então acabaria deformando a estrutura. Então, ou seja, eram vários problemas que Brunelleschi e os arquitetos, os construtores tinham pela frente. Então, como solucionar isso? E entre 1446 e 1461 iniciou a construção da cúpula e da lanterna. E foram utilizados cerca de 4 milhões de tijolos na sua construção, e infelizmente não existem detalhes, plantas, manuscritos de Brunelleschi detalhando todo esse processo. E qual foi a solução que o arquiteto encontrou? Ele projetou duas cúpulas, seriam então uma cúpula dentro da outra. Né? Essa prática será seguida por grandes cúpulas sucessivas, como na Basílica de São Pedro, né, e no Capitólio dos Estados Unidos. A Basílica de São Pedro, no Vaticano, inclusive, eu também tenho fotos dos seus interiores e do alto, que será mostrado também posteriormente. E por existirem duas cúpulas, a cúpula externa ela tem uma função de proteger a cúpula interna, e enquanto que a cúpula interna será aquela cúpula ornamental vista por dentro, né, por dentro da basílica, ali na região do cruzeiro, né, perto ali do altar, com as pinturas, com os afrescos. E a parte externa, obviamente, faz toda a proteção contra o tempo, né, contra as intempéries, né, com as telhas, né, com o telhado, ou seja, com tudo que faz a função de proteção da estrutura. Né? Então, em vez de fazer apenas uma cúpula, uma estrutura como é o Panteão, né, por exemplo, o Panteão ele é como? Ele é apenas uma grossa camada de concreto pozzolana, né? Mas ele não se divide em duas cúpulas, uma interna e uma externa, é apenas uma cúpula. O Brunelleschi tem essa ideia
de fazer essas duas cúpulas, e entre as cúpulas existe a passagem, existe uma escada e corredores. Então, através da, desse vão que existe entre as duas cúpulas, desse espaço, é que se pode caminhar e acessar a lanterna que está no alto, né, no mirante ali da cúpula, né, como vemos aqui nas imagens. Né. E como Brunelleschi conseguiu subir com os materiais até o alto? Né? Vamos pensar aqui que existiam várias dificuldades. Além dessas dificuldades estruturais, havia a questão de levar esse material até o alto, o que demandaria um grande esforço físico, né, de seus pedreiros, e isso obviamente iria atrasar a obra, né, além de provocar certamente acidentes de trabalho. Então o Brunelleschi ele inventou uma máquina de elevação, uma espécie de elevador, né, e grua, né, para elevar a alvenaria, provavelmente inspirado pelo Tratado de Arquitetura de Vitrúvio, né? Quer dizer, o Vitrúvio, lá no século I a.C., ele deixa instruções para a construção de ferramentas, de máquinas que auxiliassem a construção civil, né? Ou seja, para realizar as funções que vemos hoje, né? Dos guindastes, né? Por exemplo, né? Alavancas e por aí vai. Então, o tratado descreve máquinas romanas usadas aí no primeiro século a.C. Esta máquina de elevação seria admirada por Leonardo da Vinci anos depois. E aqui podemos ver, inclusive, um desses desenhos, né, de Leonardo da Vinci, né, e um outro aqui de Mariano di Jacopo, né, conhecido como Taccola, né, que desenharam esse esquema que foi a máquina de Brunelleschi. Né. Uma das principais inovações e vantagens de Brunelleschi, porque era um guindaste que era girado, né, por um cavalo, né, tinha uma força ali, que eram colocados ali cavalos ou bois, né, e então podia-se rodar, dando a tração, dando a força, e por um movimento ali de engrenagens, poderiam se trocar essas engrenagens, fazendo com que essa grua elevasse ou descesse os materiais sem que fosse necessário que esse cavalo tivesse que mudar de posição, né, de se alternar o sentido do giro. Né? Quer dizer, se para subir fosse necessário andar num sentido horário e para descer no anti-horário, isso não era mais necessário, porque só pelo mudar, ao alternar essas engrenagens, a própria grua, né, o próprio guindaste poderia subir e descer. Né? Então isso economizaria também mais tempo, né, e mais trabalho. Aqui são as fotos do interior da cúpula, quer dizer, entre uma cúpula e outra tem-se as passagens, né, a escada de acesso e os corredores internos, né, como veremos aqui também mais alguns detalhes. E é uma altura bem elevada. Né? Uma escada estreita sobe entre as duas cúpulas até a lanterna no topo. A moldura é composta por 28 nervuras ou costelas, né? Então tem aqui um detalhe dessa costela, né? Uma dessas costelas. É uma costela mais ornamentada, né? Mais refinada, mais bem acabada, porque é a parte externa, né? Mas dentro dela existem mais tantas outras que estão escondidas sob as telhas. Né? Elas são de mármores, né? 8 das quais são visíveis do exterior, né, e ornamentadas. As visíveis estão ali, claro, né, ornamentadas. E o interior da cúpula tem, né, esses corredores de acesso, né, essas escadas e corredores de acesso. E o Brunelleschi que ele utiliza uma tecnologia de construção bem interessante, que ele aprende, claro, lá com os romanos, né, os romanos antigos. A resistência da cúpula foi intensificada pelas correntes de madeira e arenito inventadas por Brunelleschi. Essas correntes faziam o papel de um arco, né? ou um papel muito parecido com o anel de compressão do Panteão, né? Porque ela não permitia que esse arco se expandisse, né? Trazendo ali toda a pressão
né, fechando toda a pressão. Então, esses anéis agiam como anéis tensores em torno da base da cúpula e dispensaram o uso de arcobotantes, né? Quer dizer, a solução medieval seria aplicar o arcobotante para que esse peso fosse transferido para um contraforte externo, né? Então isso não foi necessário porque houve uma corrente feita aí, né, de madeira e arenito que o Brunelleschi então consegue estabilizar uma das formas que ele encontrou para estabilizar essa grande cúpula. E padrão de assentamento de tijolos em espinha de peixe, que Brunelleschi poderia ter visto em Roma, né? Certamente ele viu isso em algum, não se sabe aonde, né? Mas em Roma isso é muito comum, né? Porque esse sistema ficou em desuso durante a Idade Média, inclusive o uso do concreto pozzolano, né? E como vemos aqui no detalhe dessas fotografias, esse travamento de alvenaria permitiu que o Brunelleschi fosse construindo a cúpula. Esses tijolos eram então assentados, eles criavam um travamento, né, um intertravamento, a argamassa secava, então ele poderia ir continuando de forma mais segura a construção, né, sem correr o risco aí do desmoronamento. Agora, essa forma da espinha de peixe que vemos aqui, ela já remete ao famoso, né, opus spicatum, aquelas tecnologias de construção que vimos na Roma Antiga, né, associadas ao concreto pozzolano. Então, na Roma Antiga temos o opus quadratum, o opus reticulatum, opus laterício, né, e o opus spicatum é uma dessas técnicas de construção que também eram muito utilizadas para fins ornamentais, para fins decorativos, que era usado tanto nos pisos, como vemos aqui, mas também nas paredes. E, dependendo da forma como se usa, também uma função estrutural. O que é o opus spicatum? Né? É um revestimento de tijolos arranjados na forma de uma espinha de peixe. Proporciona um intertravamento da estrutura e, no caso aqui, as pedras se organizam com uma inclinação de 45 graus, alternando a direção de inclinação em cada linha. E vale lembrar que, até hoje, nós utilizamos essas formas derivadas da antiguidade, né? Principalmente na forma mais ornamental. Né? É possível encontrarmos isso em edifícios que privilegiam essa estética mais rústica, não é? Dos tijolos e tal. Esta técnica proporciona maior estabilidade à estrutura para resistir aos abalos sísmicos, né? Ou seja, aos tremores de terra. Também foi utilizada como elemento ornamental de pavimentos, como se encontra, né, ali no mercado de Trajano, ou né, na fotografia anterior, ou aqui, né, no Opus Spicatum em Ostia Antiqa. Né? Ostia Antiqa é o porto de Roma. É uma das melhores oportunidades de se conhecer uma cidade com ruínas muito bem preservadas da Roma Antiga. Né? Se não, se não é possível ir até Pompeia, né, claro, Ostia Antiqa é a melhor opção para quem está em Roma, porque pode-se acessá-la por metrô. Né? Então fica ali perto do aeroporto. Aqui já vemos a lanterna e o mirante. Né? Então, como eu disse, a lanterna e o mirante elas não são góticas. Então, enquanto toda a catedral ela é gótica, vale lembrar que a fachada ela é neogótica, ela foi feita posteriormente, né? Ela não é medieval, mas a lanterna nós já encontramos a presença de uma linguagem clássica greco-romana mais pura, né? Inclusive com um arco ali redondo, né? De perto ali do arco de volta perfeita, volutas, né? Elementos que já estão dentro da estética renascentista. Brunelleschi mantinha seus trabalhadores na cúpula durante os intervalos, né? Justamente aquilo que eu falei, como que ele iria preservar a qualidade da obra sem desperdício de material, de tempo, né? Sem causar cansaço aos seus funcionários. E para que os funcionários não descessem, então imagina, os funcionários teriam que descer para almoçar,
para fazer o intervalo, eles teriam que gastar um tempo enorme nesses deslocamentos. O Brunelleschi mandava comida e vinho para eles lá em cima, então eles almoçavam, comiam lá em cima, né, no próprio canteiro de obras. Porque se fosse para descer aquela quantidade de escadas, esses pedreiros ficariam completamente cansados, né, exaustos, e isso iria reduzir a sua produtividade, ou seja, o tempo de construção ficaria ainda muito maior. E assim que a cúpula foi concluída, uma nova competição foi realizada justamente para a construção dessa lanterna que vemos aqui, em 1436, né, aqui no topo. E, novamente, né, Guibert tem uma disputa com Brunelleschi e Brunelleschi vence. Mas, infelizmente, o Brunelleschi não viveu para ver a conclusão da cúpula. Né? Ele não chegou a ver a cúpula concluída. E teve mais, né? Quer dizer, o Brunelleschi fez mais elementos aqui da cúpula, né? Da igreja, né? Ali nas adjacências ali da cúpula, como, por exemplo, as exedras e semicúpulas, como nos apontam aqui as setas, né? Em 1438, Brunelleschi projetou sua última contribuição. Né? Além da cúpula, ele fez 4 exedras hemisféricas com pequenas semicúpulas, que estão encostadas ao tambor na base da cúpula principal. Né? Então vai lembrar que exedra é um termo que vem da arquitetura romana, que é um tipo de estrutura semicircular. Ela lembra muito a abside. Né? A abside também é uma estrutura semicircular que fica na cabeceira das basílicas, né? Nós já vimos isso. E as exedras também são estruturas que têm esse mesmo formato, até confunde. Né? Mas geralmente as exedras ficavam nas laterais ou no lado oposto de uma abside. Né? A abside é um local mais nobre, né? Ele tem uma hierarquia maior dentro ali da arquitetura. Né? Em alguns momentos também podemos encontrar um termo que vem ali também da Roma Antiga, né, do período clássico, que é hemiciclo. Eles alternavam as 4 pequenas cúpulas dispostas em torno da cúpula principal e davam a aparência de uma escada de cúpula subindo. Então é bem interessante, porque tem, além dessas cúpulas, haviam outras ali que davam uma ideia de escada, né? Quer dizer, alturas diferentes, tamanhos diferentes dessas cúpulas que, vistas do alto, como veremos aqui na próxima imagem, dão uma ideia de escala, né? Quer dizer, dá um ritmo para a arquitetura. Né? Não fica algo desigual, mas dá uma ideia de hierarquia, de elevação. E são ricamente decorados com entablamentos horizontais e arcos verticais, pilastras e colunas duplas. Então aqui temos essa foto aérea. Né? Nessa foto aérea, em primeiro lugar, aqui, ó, podemos perceber aqui o batistério de São João, onde teve aquele concurso, né, de Guibert com Brunelleschi, o campanário de Giotto, né, o chamado campanile, né, o famoso campanário de Giotto, a basílica com a sua nave central e as naves laterais, né, e o domo aqui no caso nós vemos as exedras de Brunelleschi. Então temos 1, 2, 3 e 4. Né? As outras cúpulas são essas 3 grandes cúpulas que formam a cruz latina, né? Terminam aqui inclusive na abside. Né? Então justamente isso, essas exedras elas compõem com essas 3 outras cúpulas maiores um ritmo arquitetônico que dá maior leveza, né, maior graciosidade e maior imponência, né, a própria estrutura. Qual a influência dessa arquitetura inaugurada por Brunelleschi na arte ocidental? Né, o que vai vir pela frente? O que os pintores, por exemplo, irão perceber em Brunelleschi? O Brunelleschi, como veremos, né, no seu vídeo dedicado ao desenvolvimento da perspectiva, né, que é justamente a representação que vemos aqui dessas linhas vermelhas, né, a representação do ponto de fuga, que também é um dos elementos que torna Brunelleschi muito famoso e pioneiro da teoria da perspectiva.
Então temos lá Brunelleschi e também Masaccio, né, o jovem pintor que morreu cedo, né? Mas além de vermos aqui nessa pintura de Perugino, que está na Capela Sistina, né, a entrega das chaves, né, podemos ver aqui Jesus e São Pedro, né, quer dizer, a iconografia de São Pedro com as chaves do céu, né? Mas além de termos o uso da perspectiva, que já caracteriza uma das principais contribuições de Brunelleschi para a história da arte e da arquitetura, a própria cúpula que vemos ao fundo, onde se encaixa ali o ponto de fuga, é uma arquitetura baseada na Basílica de Santa Maria del Fiore, né? Quer dizer, uma clara referência ao que estava acontecendo na arquitetura daquele período, né? Nós vamos perceber aqui, ó, que não tem edifícios góticos, né? Aqui já é um outro período, ó, 1482, a Itália já estava no Alto Renascimento, praticamente, né? Já havia conquistado todas as características que definem o Renascimento em si, né? Não há mais aqui elementos goticistas, inclusive percebemos que tem dois arcos de triunfo, né? São dois arcos de triunfo aqui nas laterais que remetem ao arco de Constantino, ou arco de Sétimo Severo, né? Com seus três arcos, né? Um maior e dois menores, enfim, já é uma arquitetura clássica, já está tudo acontecendo. E ao fundo, né? Na parte central da pintura, né? Claro, uma arquitetura imaginária, né? Uma paisagem imaginária baseada no Domo de Santa Maria del Fiore, né? Bom, e aqui vemos uma foto bem curiosa, né? Porque ela nos mostra a pintura, um pouco ali da pintura da cúpula opaca, né? Por causa dessa proteção que é colocada, né? Para os turistas andarem por esse corredor que fica no octógono, onde a cúpula se insere, né? Onde a cúpula foi construída sobre o tambor, né? Quer dizer, então esse corredor fica ali no tambor da cúpula e é o corredor por onde se acessa a escada que leva até a lanterna, a escada que passa por dentro da cúpula, por entre as duas cúpulas ali. E o que podemos dizer da cúpula interior? Claro, né, em primeiro momento, a beleza, a grandiosidade, né? E é um trabalho que foi iniciado por Giorgio Vasari, né, depois por Federico Zuccari, né, terminado, porque Vasari falece ainda no início aqui das obras, né, e o que nós estamos vendo aqui, né, especialmente o juízo final, o inferno, né, isso nos remete àquela longa tradição que vem da Idade Média, do românico, do gótico, e que passa para o Renascimento, que nós encontramos nas portadas das basílicas, das catedrais da Idade Média. Né? Lembra lá das portadas que tem as arquivoltas, né? O tema do juízo final, o Cristo dentro da mandorla. Mas no Renascimento nós já temos um outro elemento que irá contribuir com o tema do juízo final, que é a Divina Comédia de Dante Alighieri. É um poema, né, que irá revolucionar, irá mudar completamente a história da arte, a história da literatura e inclusive a própria língua italiana. Ela é fundada, né, a partir dessa obra, nesse período ali. Né? Então já podemos compreender melhor o estilo, os elementos, a iconografia, os personagens, a temática, a forma como a temática é colocada, por causa justamente da Divina Comédia, que é composta por 9 círculos do inferno, 9 patamares ali do purgatório, 9 também círculos celestiais do paraíso, né? E a própria Divina Comédia também ela é percebida no juízo final de Michelangelo, na Capela Sistina, correto? Bom, então sendo assim, Federico Zuccari termina essa grande obra, né, da cúpula aqui, né, como vemos aqui nessa imagem do tambor e da cúpula inferior, por dentro da Basílica de Santa Maria del Fiore.
E nessa fotografia vemos um detalhe aqui do inferno, né? Aqui na parte de baixo, aqui, né? nesse primeiro anel, aqui, nessa primeira etapa aqui da pintura, né? Na parte mais inferior. E a cúpula foi inicialmente, a cúpula teria de ser decorada com mosaicos dourados para refletir o máximo de luz que vem através das janelas do tambor, como sugerido por Brunelleschi. Mosaicos dourados nos lembra aqueles mosaicos bizantinos que vimos anteriormente no batistério de São João, que está em frente a Santa Maria del Fiore. Né? Mas o grão-duque Cosimo I de Médici escolheu o tema do juízo final para a enorme cúpula e confiou a tarefa a Giorgio Vasari e Dom Vincenzo Borghini para a escolha do tema iconográfico. Recordando que Giorgio Vasari ele é um grande intelectual do Renascimento e um grande artista. Ele fez a biografia dos mestres como Leonardo da Vinci, como Brunelleschi, como Michelangelo. E o Vasari também é aquela figura que nós estudamos que foi responsável por popularizar, né, por expandir aquele termo gótico, o gótico de forma pejorativa, né, colocando o gótico como algo degenerado, como algo que desregrou a linguagem clássica durante a Idade Média, com a queda de Roma, por causa da influência dos povos bárbaros, né, então por isso né, gótico, né, e então o Vasari é justamente esse personagem fundamental para conhecermos aqui no Renascimento. Né? Posteriormente veremos ele com mais calma. Um outro conjunto de pintura de Vasari, que vale a pena já conhecer agora, é as pinturas que estão dentro do Palazzo Vecchio, né? Que são pinturas que, num grande salão, né? Essas pinturas, elas mostram cenas da história de Florença, Florença vencendo seus inimigos, né, cidades vizinhas como Siena, né? Então vale a pena conhecer agora, mas posteriormente terá um vídeo, né? Temos um vídeo aí sobre isso aí. Os conteúdos a serem seguidos foram os que surgiram a partir do Concílio de Trento, que tinha revisto a doutrina católica medieval. Então, o Concílio de Trento é o concílio que irá ser formado em meados do século XVI para resolver e discutir questões relacionadas ao protestantismo, que estava avançando, né, que é o segundo cisma do cristianismo. O primeiro foi aquele da Igreja Ortodoxa, né, em 1053, lá 1054, né, daquela divisão com o Império Bizantino. E esse segundo cisma dos protestantes, que vem ali com Lutero, Calvino, né? E o Concílio de Trento ele também vai analisar os abusos da própria Igreja Católica, os desvios que a Igreja Católica já vinha praticando há séculos e que se intensificam no Renascimento, com muita corrupção, né? com membros do clero extremamente perdidos, né, dentro dessa doutrina, né, quer dizer, maus exemplos. Então a própria igreja faz uma revisão, uma autoanálise, onde questiona também a questão dos ornamentos nas igrejas, da riqueza, né, uma série de elementos que vão da arte, da arquitetura, doutrina, teologia. Foi foi um dos concílios mais importantes, né, que teve mais repercussão histórica, foi o Concílio de Trento. Muito complexo, né, também de ser colocado aqui de forma geral. Né? Então, só por isso também vale uma outra aula. Em 1574, Vasari morre, depois de marcar apenas um terço do trabalho e só teve tempo para desenhar o círculo de 24 anciãos. Né? Então, são esses círculos aí que eu havia comentado ali, que o inferno é um deles ali. O trabalho, que durou de 1572 para 1579, foi contratado, foi concluído, né, pelo Federico Zuccari e colaboradores, como Domenico Cresti. Federico Zuccari já era um personagem muito importante na Academia de Roma, né, que vai participar aí desse período de transição, né, para o Barroco, né, e que vai estabelecer as regras acadêmicas na transição do Renascimento, maneirismo para o Barroco. Então, outro nome importante
que conheceremos mais adiante. A cúpula agora está dividida em 8 fatias. Cada fatia compreende de cima para baixo, do centro da lanterna, 24 anciãos do Apocalipse e 4 cenas. Um coro angelical com instrumentos da paixão, uma categoria de santos e eleitos, uma tríade de personificações representando um dom do Espírito Santo, as 7 virtudes e as 7 bem-aventuranças. Né? As 7 virtudes é uma iconografia tradicionalíssima, inclusive está na Divina Comédia, que são as virtudes teologais, né, teológicas, e as cardeais. Né? Então, fé, caridade, esperança, depois fortaleza, temperança, prudência, né? E uma região do inferno dominada por um pecado capital. Aqui é um detalhe de Federico Zuccari, né, o Cristo no trono. Tá? Então temos um repertório vastíssimo, então vale a pena depois, em outro momento, entendermos isso junto com a Divina Comédia. Então fica uma leitura mais agradável e dentro desse conceito do Concílio de Trento. Tá? Então isso aqui é um tema que se estenderá para mais alguns capítulos adiante. E aqui temos um elemento, né, para finalizar, que é a anamorfose. O que é anamorfose? É uma distorção, tá? Uma técnica de distorção pictórica, de desenho, de forma que a pintura ela é feita distorcendo as formas, mas quando o observador olha para a pintura em determinado ponto, então, por exemplo, essas distorções estão na cúpula, as pessoas vão, obviamente, observar a pintura no piso, né? Embaixo da cúpula. Então, quando elas olham para a cúpula, elas não vão enxergar a distorção, porque, pelo ponto de vista do observador, opticamente, essas distorções são corrigidas. Né? Mas o pintor, como ele está pintando em uma cúpula que não é uma superfície reta, né? Ela é uma abóbada, né? Ele precisa criar distorções para que isso depois seja corrigido no ponto de vista da pessoa. Né? Aí vamos recordar e vamos conhecer melhor o Andrea Pozzo, né? Os seus tratados ali, né? O seu tratado de anamorfose, de perspectiva, né? De pinturas, né? E especialmente ali na igreja de Santo Inácio, em Roma, né? Entre outros. E Andrea Pozzo é com certeza o grande nome das anamorfoses, dessa pintura de teto, né? Essas pinturas em perspectivas que vão enganar o olho, né? Porque o período barroco será também conhecido por misturar a arquitetura com a pintura e escultura até um ponto em que quase não reconhecemos mais o que é uma coisa e qual é outra. Tá? Então, André Pozzo veremos mais adiante. E aqui é um detalhe fundamental para ser também pesquisado nesse momento, né? Justamente a anamorfose que participa da pintura, das artes e da arquitetura no final do século XVI para frente. Bom, eu fico por aqui, espero que tenham gostado e até a próxima.